Fred e George Weasley são dois dos personagens mais amados da saga de Harry Potter. E isso faz total sentido, porque eles são engraçados, corajosos, leais, super criativos, e todas as vezes que eles aparecem em uma cena é como se a energia dos livros, dos filmes, subissem. Mas tem uma coisa que a maioria dos fãs nunca parou para pensar. Eles são gêmeos idênticos, mesma família, mesma escola, mesmas notas, mesma aparência, mas claramente eles não são a mesma pessoa. São pessoas diferentes, com personalidades diferentes, formas de lidar com o mundo diferentes. E dentro dessa dupla, cada um tem o seu papel diferente. E se durante os filmes ou os livros você começar a prestar atenção nisso, vai perceber algumas coisas. Então, o meu objetivo hoje é mostrar para vocês as diferenças reais entre George e Fred Weasley. E eu acredito que algumas delas vão te surpreender. E não é segredo para ninguém que eles fizeram coisas incríveis durante a saga. Criaram uma loja inteira de brincadeiras mágicas, fugiram de Hogwarts voando em suas vassouras, inventaram alguns produtos que surpreendem até os bruxos mais adultos, mas nada, absolutamente nada do que eles fizeram vai chegar aos pés do like que você vai deixar nesse vídeo. E claro, aproveita para se inscrever no Clube do Maroto e fazer parte dessa comunidade. Cada um de vocês faz total diferença. Antes de entrar nas diferenças, existe um detalhe que eu preciso contar para vocês porque é perfeito demais. Fred e George Weasley nasceram em 1º de abril, o dia da mentira. Os dois maiores palhaços da saga de Harry Potter nasceram justamente no dia que é designado para pegar peças nos amigos. Claramente isso não foi coincidência. A J.K. Rowling escolheu essa data com todo o cuidado do mundo. E aqui você já começa a entender então de que cada detalhe de Fred e George foi calmamente pensado. Inclusive as diferenças entre eles, que é exatamente o que a gente vai ver agora. Eu vou começar com a diferença mais óbvia e que dá para provar. Fred é o gêmeo dominante. Ele é o líder natural da dupla. E isso não é só uma sensação que a gente tem, é possível provar pelos números. Ao longo dos 7 livros, o nome Fred aparece em torno de 900 vezes. Já o nome George aparece em torno de 700 vezes. Isso é uma diferença de quase 200 menções. O Fred age, fala, toma decisões quase que 20% a mais do que seu irmão. E fazendo uma análise pelas cenas, isso fica ainda mais claro. Fred quase sempre fala primeiro, Fred quase sempre age primeiro. Ele é o instigador. Lá em Câmara Secreta, quando os gêmeos resgatam Harry na casa dos Dursley, quem tá dirigindo o carro voador é o Fred. Naquele momento, George estava lendo um mapa. Quando eles decidem envelhecer para colocar os seus nomes dentro do Cálice de Fogo, quem cruza aquela linha de idade primeiro é o Fred. Naquele momento em que a dupla precisa de um par pro baile de inverno, quem convida Angelina Johnson publicamente na frente de todo mundo é o Fred. E a propósito, a gente nem sabe se realmente George convidou alguém pro baile. E também quando eles decidem que finalmente chega de Umbridge dentro da escola e eles vão embora de Hogwarts daquele jeito mais dramático de todos, quem dá o sinal para tudo começar é o Fred. Então, resumindo, Fred é que faz as coisas acontecerem. Mas não é só porque o Fred lidera que o George acaba sendo um coadjuvante. Eles possuem papéis completamente diferentes na dupla, e os dois acabam sendo essenciais. É Fred que traz a energia, que traz as ideias, que empurra as coisas para frente sem necessariamente pensar em todos os detalhes. E George entra logo em seguida com um papel muito importante. Ele é quem explica, quem suaviza, ele garante que as coisas não vão longe demais. Ele cuida dos detalhes para que aquele plano funcione corretamente. Existe até uma teoria sobre o próprio nome deles. Então pensa comigo, Fred e George soa um pouco melhor do que George e Fred. O nome Fred tem 4 letras, George tem 5 letras. Então, dentro de todos os 7 livros, o nome de Fred vir primeiro acaba até fazendo mais sentido do ponto de vista prático. E quando você coloca o nome de alguém em primeiro todas as vezes, acaba criando uma dinâmica de liderança quase que imperceptível. O leitor passa a ver Fred como liderança, porque Fred é sempre o primeiro, mas sem esquecer de que é o George que faz a dupla funcionar. Sem o George, o Fred acaba sendo só barulho e caos. E sem o Fred, George é só inteligência, mas sem direção. E juntos eles são os gêmeos Weasley. Agora, mais uma diferença super interessante. Fred tem levemente um tom mais cruel que George não tem. Não é uma crueldade de vilão, não é maldade. É aquela crueldade de quem acha que uma brincadeira é mais importante do que o conforto da outra pessoa. Fred transformou o ursinho de pelúcia de Ron
numa aranha quando ele era criança, dando pro irmão dele uma fobia que durou a vida inteira. Fred também tentou fazer com que Ron fizesse um voto perpétuo quando ele era criança. E essa magia podia ter matado o seu irmão mais novo se um adulto não tivesse chegado ali no momento e interrompido. Então é o Fred que empurra as piadas num ponto em que o George tem que chegar e dar uma pausa. O Fred não acaba se importando tanto se aquela brincadeira deixaria alguém desconfortável. Ele age primeiro e pensa nas consequências depois, e às vezes nem pensa. Mas George é diferente. Quando o Ron acha que o Perebas foi comido pelo gato da Hermione lá em Prisioneiro de Azkaban, Fred faz uma piada sobre o assunto. Ele diz que pelo menos foi rápido. E o George vai tentando consolar o seu irmão. Ele lembra a ele que ele vivia reclamando do rato de qualquer forma. Ele tenta encontrar um lado bom para consolar o seu irmão naquela situação. Lá na Ordem da Fênix, quando a Molly chega no Lago Grimmauld, completamente desesperada depois do ataque da Nagini contra o Arthur, quem é o primeiro a ir dar um abraço nela é o George, porque o George ele é naturalmente empático. Ele consegue perceber ali no ambiente quem que está mal, e ele acaba agindo em função disso. Fred também se importa com as pessoas, mas às vezes o instinto de fazer uma piada acaba falando mais alto. Já em George é um pouco diferente. A aracnofobia de Ron é mencionada diversas vezes durante a saga, até que acaba chegando naquela cena da Câmara Secreta em que eles precisam seguir as aranhas até a Floresta Proibida. E a gente nem imaginava que tudo começou com uma brincadeira de Fred quando eles eram crianças. Fred nunca demonstrou nenhum remorso por isso. Fred e George são aqueles personagens engraçadões da saga. Esse é o papel deles. Mas mesmo no humor, eles são diferentes. Existe uma cena lá em Ordem da Fênix que resume bem o humor de cada um. Zacharias Smith, que era um aluno muito chato e muito questionador, ele aparece nas reuniões da Armada de Dumbledore. Em um determinado momento, ele acaba sendo muito irritante. E os gêmeos respondem dessa forma. George pergunta se ele quer que limpe os ouvidos dele, e tira um instrumento longo e assustador de dentro da bolsa. E Fred complementa: a gente não é exigente no lugar onde você pode enfiar isso. Então, um prepara, o outro executa. Um cria a situação e o outro entrega a piada. Eles quase sempre terminam as frases um do outro. Eles completam a piada um do outro. Então, o humor deles funciona porque é uma conversa constante entre os dois. Então, a gente pode até acabar pensando que Fred tem as piadas individuais mais engraçadas, que Fred acaba entregando a piada com mais impacto. Mas Fred, sem o George, não é engraçado. Ele acaba sendo só muito barulhento, porque o humor dele só existe naquele espaço entre os dois, quando há uma troca, no ritmo que eles criaram juntos ao longo de toda a vida deles. George, sem o Fred, seria mais sutil, talvez mais inteligente, menos explosivo e menos impactante. Eles não são dois comediantes, eles são uma dupla de comédia. E isso é uma grande diferença. Agora, falando de quadribol, George é o melhor batedor. E essa diferença surpreende bastante, não é? Fred e George são batedores do time da Grifinória. E a posição de batedor, para quem não sabe, é literalmente sobre acertar bolas pesadas com bastante força contra o time adversário. É a posição mais física e mais agressiva do jogo de quadribol. A gente podia até pensar que por Fred ser o mais ousado, o mais impulsivo e o que age mais sem pensar, seria o melhor batedor dos dois, não é? Mas não é. Os livros descrevem George batendo no balaço com mais frequência do que Fred. George ele é descrito como mais agressivo dentro de campo. E tem uma cena onde o George acerta um balaço contra o seu adversário numa tentativa de eliminar a frustração. Já em outra, um jogador da Sonserina comete uma falta e George responde dando uma cotovelada no seu adversário. Mas então, por que George é mais agressivo no jogo de quadribol, sendo que no dia a dia ele não é assim? A teoria que mais faz sentido é de que o George usa o quadribol exatamente para isso, para soltar tudo que ele guarda. Fred extravasa no cotidiano, nas brincadeiras, nas piadas, nas travessuras, e George é mais contido no dia a dia e acaba usando o esporte para deixar sair aquilo que estava preso. Existe um momento nas Relíquias da Morte que revela muito sobre quem realmente George é. Durante a Batalha dos 7 Potters, quando o grupo está tentando escapar de Voldemort e dos outros comensais, George acaba sendo atingido por um feitiço. E não é qualquer feitiço, é um Sectum Sempra lançado pelo Snape.
O Snape estava mirando em outro alvo e acidentalmente ele acertou Jorge. É nesse momento que Jorge perde a orelha. Depois a família toda chega em pânico. A Molly claramente em desespero. Todo mundo estava esperando o pior. E quando Jorge finalmente recupera a consciência e entende o que está acontecendo, qual é a primeira coisa que ele faz? Uma piada. No livro original em inglês, ele diz que agora é Holley, que significa cheio de buracos, e que soa igualzinho a palavra Holy, que significa sagrado. É um trocadilho perfeito, que na tradução para português acabou perdendo um pouco da graça. Mas o ponto é esse: Jorge acabou de perder uma orelha. A família dele está em pânico, e ele acaba ficando preocupado em fazer todo mundo dar risada. E isso importa muito, porque Jorge não fez essa piada para ele mesmo. Ele fez para a família. Ele percebeu o desespero de todo mundo ao redor. Ele entendeu que a situação estava pesada. E ele usou o único recurso que ele tinha naquele momento para aliviar o clima. Fred talvez teria feito diferente. Provavelmente ele teria xingado ou ficado furioso. A reação de Fred seria sobre ele mesmo. Já a reação de Jorge foi para os outros. E aqui mostra realmente a diferença entre eles num único momento. Então, literalmente, Fred e George Weasley não são a mesma pessoa. Fred é o líder, é aquele que instiga, o que empurra as coisas para frente sem se preocupar com o que pode quebrar no caminho, com um leve tom de crueldade que o Jorge não tem, e um senso de humor que só funciona completamente quando o Jorge tá do seu lado. Jorge acaba sendo o empático, aquele que lê o ambiente melhor. Ele vem logo atrás para suavizar as coisas, explicar de uma forma diferente e tomar o devido cuidado para que nada vá muito longe. Ele acaba sendo mais agressivo no quadribol porque ele é mais contido na vida, mais cuidadoso com as pessoas porque ele acaba sentindo o que elas sentem. Eles se completam, não só como uma dupla de palhaços, mas como pessoas, como irmãos. E talvez seja por isso que quando Fred morre na Batalha de Hogwarts, essa perda dói tanto, porque não é só a perda de um personagem engraçado, é a perda da metade de um sistema que só funcionava inteiro. Jorge continuou, ele seguiu a sua vida. Ele se casou com a Angelina Johnson, que foi a mesma garota que o Fred convidou para o baile de inverno. Eles tiveram um filho que se chamou Fred, porque mesmo depois de tudo, Jorge ainda era aquela metade que segurava as pontas. E aí, me conta nos comentários, você se identifica mais com Fred ou com Jorge? E você já tinha percebido essas diferenças antes? Se você ficou até o final desse vídeo, eu agradeço de coração. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no Clube do Maroto. E acima de tudo, lembre-se, nunca provoque um dragão adormecido.